Olá! Nesta videoaula, nós falaremos sobre como construir um gráfico waffle no Ligometrics. Bom, antes da gente começar, vamos acessar aqui o dashboard de processos que a gente está utilizando como modelo. Então aqui a gente vai ver qual que é o nosso objetivo. Nosso objetivo vai ser fazer um gráfico nesse formato. Então esse gráfico ele é chamado de gráfico waffle. Esse gráfico aqui ele está representando de todos os processos encerrados que nós temos na nossa base, como esses processos estão distribuídos em relação ao resultado do processo. Ou seja, se o processo terminou em um resultado procedente, se ele terminou em acordo, se ele terminou em resultado improcedente ou se ele terminou em parcialmente procedente. Então, o gráfico waffle ele é basicamente uma alternativa ao gráfico de pizza. Então, ele é muito bom quando a gente precisa visualizar proporções de partes de um todo de forma bem intuitiva. Especialmente quando a gente precisa de fato substituir o gráfico de pizza ou a gente quer mostrar, por exemplo, progresso em uma meta, esse tipo de coisa. Então, um exemplo que a gente pode dar aqui imagina que, por exemplo, a gente quer fazer um gráfico relativo a vendas e eu quero mostrar que a gente teve 30% da venda de determinado produto, a gente teve 25% de vendas de outro produto e assim sucessivamente, até completar os 100%. Ou que a gente está avaliando as etapas de um projeto e eu poderia mostrar que a gente está, atualmente, 50% do projeto foi concluído, por exemplo. Então, essas são algumas opções, alguns exemplos, né, de quando a gente utiliza esse gráfico waffle. Então, é importante ressaltar aqui que o gráfico waffle basicamente é um retângulo que é criado aqui, dividido em vários quadradinhos ou vários retângulos menores. E o objetivo dele é mostrar exatamente quanto que uma categoria ela representa percentualmente em relação ao todo. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente vê que o parcialmente procedente tem 29% e ele é o que mais representa aqui na nossa base. O procedente e o parcialmente procedente estão bem próximos, né? Um é 29 e o outro é 27. Mas essa é a ideia do gráfico. Então vamos ver como a gente cria isso lá no nosso dashboard que a gente está montando. Então vou voltar aqui para a interface de dashboard e vou acessar o nosso dashboard de processos. Então quando a gente acessa o nosso dashboard de processos, a gente tem exatamente já o que a gente fez e o nosso objetivo agora é criar esse gráfico waffle. Então para criar o gráfico waffle, o que eu vou fazer? A gente vai, como sempre, clicar aqui no botãozinho de mais para adicionar e selecionar a opção adicionar KPI. E aí a gente é redirecionado para a interface onde a gente cria lá os nossos indicadores. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o arquivo que a gente está utilizando, a nossa base de dados. Então aqui a gente vai utilizar a nossa base processos simulados, XLSX. Então seleciono a minha base aqui e vamos ver o que a gente tem lá de informação. Então eu vou clicar aqui no ícone do olho para a gente ver o que a gente tem. Então a gente tem os nossos processos aqui e aqui no final a gente tem o resultado do processo. Então a gente vê que, por exemplo, todos os processos que foram encerrados, eles têm o resultado do processo. Então se o processo terminou em acordo, parcialmente procedente, e tem a opção improcedente também. Esses que estão em branco, que estão vazios aqui, como none, são os processos que estão ativos. Então o nosso objetivo aqui é só verificar o resultado dos processos que já foram encerrados. Então eu vou fechar aqui a minha base e aí agora a gente vai criar o gráfico. Bom, então de novo, sempre que a gente está nessa fase, o que a gente faz? Primeira coisa, o que a gente quer montar? Então a gente quer criar um gráfico onde eu estou contando processos encerrados por resultado. Então o que eu vou fazer? Se eu estou contando processos aqui em valor, eu vou selecionar a coluna relativa ao processo, que nesse caso é o número do processo. Então
marco o número do processo aqui, e aí eu vou selecionar a função que eu quero, que nesse caso é a contagem de únicos. Então eu vou contar todos os processos únicos da minha base. E eu vou separar esse processo, então quais são as categorias que eu quero ver? As categorias que eu quero ver são as categorias de resultado. Então eu venho aqui em resultado, marco o resultado aqui, e aí eu gero o meu gráfico. Então a gente clica aqui no botão gerar gráfico. Então, clicando no botão gerar gráfico, então o Legal Metrics ele sempre vai te retornar a tabela, e aí essa tabela ele está mostrando, olha, eu tenho a quantidade de processos aqui por resultado. Então a gente tem o resultado acordo, tem o resultado improcedente, tem o resultado parcialmente procedente e tem o resultado procedente. E a gente também tem esse resultado none aqui, que é not a number, que é porque esse dado está vazio. Então, se esse resultado está vazio, é porque a gente tem processos que estão ativos, né? A gente só quer mostrar os processos encerrados. Se eu só quero mostrar os processos encerrados, então eu preciso filtrar esses processos. Então eu vou entrar aqui em filtros, e aqui em filtros eu vou marcar somente os processos cujo status estão encerrados. Então aqui eu vou vir em status. Então o tipo de filtro que eu vou usar é o tipo simples. Vou marcar a condição de valores selecionados e aqui em valores eu vou marcar somente os processos encerrados. Então eu adiciono esse filtro. Então adiciono esse filtro e eu clico em gerar gráfico. Então ao gerar o gráfico a gente vê que a opção none vazio ali, que era relativa somente aos processos ativos, ela desapareceu. Porque todos os processos encerrados, a gente tem o resultado atrelado àquele processo encerrado. Se é acordo, improcedente, parcialmente procedente ou procedente. Bom, então aqui eu já tenho a minha tabela, né, com as informações que eu quero. Agora, o que a gente faz? A gente vai lá e seleciona o gráfico que eu quero construir a partir dessa tabela. Então, nesse caso, a gente quer o gráfico waffle. Então, eu venho aqui e eu tenho esse ícone aqui, waffle. Então eu vou lá e clico no gráfico waffle e aí o gráfico já é criado. Então, por padrão, ele cria o gráfico aqui para mim. Então eu vejo aqui que eu tenho uma certa quantidade de quadradinhos aqui. E como que esses quadradinhos estão distribuídos nos diversos resultados. Então eu tenho procedente, parcialmente procedente, improcedente e acordo. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui em estilos para estilizar, para deixar do jeitinho que a gente quer, com a nossa identidade visual. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar o título do gráfico, assim como todos os demais. Então nesse caso eu vou colocar aqui resultado, então eu estou avaliando os resultados, né, dos processos encerrados. Então o título ele deixa evidente que a gente está mostrando somente informações relativas a processos encerrados. Bom, o título vai ser mostrado, então isso daqui vai ficar habilitado. E aqui eu vou colocar a fonte que eu estou trabalhando, que é a fonte Oswald, e vou deixar o tamanho 20 mesmo. Bom, não vou colocar negrito, nem itálico, nem sublinhado para o título, mas vou manter a cor preta, que é a cor padrão. Bom, e aí entrando aqui em opções gerais, a gente tem algumas possibilidades. A primeira delas é para a ordenação dos campos. Então aqui, eu vou deixar no automático mesmo, mas a gente poderia ordenar de forma alfabética, de A até Z, de Z até A, valor crescente ou decrescente, ou de forma customizada. Então se a gente clicar em customizada, a gente coloca aqui a ordem do que a gente quer. Nesse caso, eu vou deixar no automático mesmo. A gente tem duas opções importantes aqui no gráfico waffle, que é a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, a quantidade de linhas aqui, ó, por padrão, quando a gente cria o gráfico waffle, ele sempre cria 150 quadradinhos. Então, porque ele tem 15 linhas e 10 colunas. Então, a gente tem 10 colunas aqui e 15 linhas aqui. A gente pode mudar isso, tá? Então, por exemplo, se eu colocar... eu vou colocar 10 linhas. Aqui, na verdade, eu vou colocar um pouco menos. Aqui eu vou colocar 7 linhas. E eu vou colocar 10 colunas. Vou deixar 10 colunas.
Então, desse jeito, eu ocupo bastante espaço, cada quadradinho fica bem visível. Eu acho que assim fica legal. É importante a gente observar aqui que no gráfico Waffle, especialmente quando a gente está trabalhando com dados absolutos, né, com valores absolutos, a quantidade da categoria, ela não necessariamente é igual à quantidade dos quadradinhos. Então, por exemplo, se eu coloquei 7 linhas e 10 colunas, significa que eu tenho 70 quadradinhos aqui. Só que eu tenho, acho que se eu não me engano, 568 processos encerrados. Então eu tenho muito mais processos encerrados do que quadradinhos. O que o gráfico Waffle faz é que ele cria uma proporção, como se fosse assim, se eu tivesse 70 processos encerrados, em torno de 10 mais 8, que em torno de 18 seriam procedentes, em torno de 10 mais 9, 19, 21 seriam parcialmente procedentes e assim sucessivamente. Então ele sempre trabalha com a proporção da categoria dentro da quantidade de quadradinhos que nós temos. Então a gente poderia ter 200 quadradinhos, podia ter 100 quadradinhos, enfim, a gente seleciona quantos a gente quer. Tá? Então isso é uma coisa importante a se ressaltar aqui em relação ao gráfico Waffle. O formato aqui pode ser o formato horizontal ou vertical, ou seja, isso é como que as categorias elas são preenchidas. Então, no formato horizontal, as categorias elas são preenchidas assim, né? Então, primeiro, a ordem é sempre de baixo para cá, então ele vai fazendo assim. Ou no formato vertical, que aí ele vem para cá, para cá, para cá. Então ele vai marcando assim. Eu vou colocar no formato vertical. Mas isso aqui é muito pessoal, tá? Depende de como você quer que a informação seja mostrada. Tanto faz. O espaçamento entre as células, então dá para colocar um espaço entre as células. Por padrão, isso é 1, mas você pode colocar 0. Eu não recomendo deixar 0, porque perde um pouquinho a noção ali dos quadradinhos, né? Então a gente perde um pouco aquela ideia de proporção. Então eu acho que precisa ser pelo menos 1. Mas isso pode ser aumentado, se quiser uma coisa bem espaçadinha assim, pode. Eu não acho que fica tão feio assim, mas eu prefiro um espaço menor. Então eu vou colocar só o espaço de 1 mesmo, de uma unidade. Aqui a gente pode ajustar a margem superior e a margem inferior. Por enquanto eu não vou mexer, caso seja necessário depois eu mexo. Posso mexer a margem da esquerda e a margem da direita, mas por hora não vou mexer em nada, vou deixar assim, depois a gente vê como fica. E aqui a gente seleciona como que a gente quer o formato dos dados. Lembrando que os dados eles não ficam em cima das áreas aqui. Eles só aparecem nas informações dinâmicas, quando a gente passa o mouse em cima de cada uma das cores. Então eu posso colocar no formato absoluto ou no formato percentual. Nesse caso eu vou deixar no formato percentual, porque se eu já estou querendo representar assim partes de um todo, faz sentido aqui eu deixar no formato percentual mesmo. Até também para evitar conflito, caso alguém decida ler esse gráfico, se eu colocar no formato absoluto, uma pessoa desavisada, ela pode vir aqui e falar, então o procedente tem 156. Mas caramba, eu só tenho aqui 7, 14, 15, 16, 17, 18 quadradinhos, por que tá falando 156? Então, para evitar esse tipo de coisa, porque esse gráfico ele é lido de outra forma, eu vou colocar o formato percentual. Eu acho que fica melhor assim, tá? Bom, vamos para a opção de estilo. Então, aqui na opção de estilos, a gente tem o tamanho da borda. Então, se eu quiser uma borda, eu posso colocar aqui tamanho 1 ou tamanho 0 é sem borda. Nesse caso eu vou colocar uma bordinha, estou colocando o tamanho 1 aqui. Eu posso colocar a borda clara ou a borda escura ou colocar uma borda customizada. Eu vou deixar customizada e vou deixar na cor preta mesmo, porque fica bem destacado aqui os quadradinhos, né? Além disso eu posso selecionar a paleta de cores. Então eu posso selecionar um dos temas do Ligometrics. Então existem aqui os diversos temas que tem nos outros gráficos também. Posso colocar um tema customizado, onde eu escolho a cor de cada uma das categorias, ou posso colocar uma cor degradê. Então, para a cor degradê, a gente só seleciona aqui
as cores que a gente quer. Como a gente está utilizando aquele tema, eu vou usar o degradê e vou colocar as nossas cores. Então eu vou colocar do azul pro marrom. Então eu vou colocar aqui 2DA1CF, que vai ser a minha cor inicial. Na verdade, eu vou colocar aqui o marrom primeiro. Eu coloco o marrom B08D57 e depois coloco o azulzinho aqui, que é 2DA1CF. E aí eu fico com essas cores. Então eu tenho procedente o azulzinho, parcialmente procedente é esse verde água aqui, o acordos é esse verde puxado para o marrom, e finalmente, o improcedente é esse verde puxado para o marrom, e finalmente o acordos, que representa 24%, é o marrom. Então aqui a gente fez o gráfico na nossa identidade visual de cores. Eu vou deixar marcado a opção de utilizar o tema global, como eu já falei, né? Se depois a gente quiser mudar o estilo do dashboard como um todo, é importante que essa informação esteja marcada. E aí a gente vai para a opção da legenda. Então na opção da legenda, a gente pode, é basicamente igual aos outros gráficos, tá? Então a gente pode desabilitar ou manter a legenda, então eu vou manter a legenda. Depois a gente seleciona a posição da legenda. Eu vou manter aqui na direita, porque existe uma categoria que é muito grande, então ela vai se sobrepor sobre as outras. A fonte, eu vou colocar a fonte aqui Oswald, que é a fonte que a gente está utilizando. E aí eu vou manter o tamanho 12, não vou colocar negrito itálico para a fonte da legenda, e vou colocar a cor da fonte como 000, para ficar pretinho, ficar bem destacado. Aqui, posição horizontal, posição vertical é para a gente posicionar melhor a legenda, mais para cima, mais para baixo, mais para direita e mais para esquerda. Por enquanto eu vou deixar assim. Depois, quando a gente salvar no dashboard, se ficar feio, a gente ajusta. E o espaçamento dos itens, eu vou também manter o espaçamento 10 por hora e vou manter o símbolo da bolinha. A gente poderia colocar outro símbolo aqui, mas para ficar padrão, igual todos os outros gráficos, eu vou manter a bolinha. E para finalizar, a gente tem as informações dinâmicas, né? Que é a informação quando o usuário vai passar o mouse em cima, que essa informação é bastante importante. Aqui não vale a pena retirar, até poderia retirar, tá? Porque a gente tem a legenda aqui, mas eu vou manter as informações dinâmicas aqui. Não vou colocar nenhum prefixo e nenhum sufixo, porque nesse caso não faz sentido. Aqui eu posso selecionar se eu quero casas decimais ou não. Aqui pode fazer sentido, porque eu não sei se a quantidade é exatamente, não sei se é exatamente 27%. Então, quer ver, ó? Vamos colocar aqui customizado e vou colocar 2 casas decimais. Então, a gente vê que, na verdade, o procedente é 27,46%. O parcialmente procedente é 29,40%. O improcedente é 19,37% e o acordo é 23,77%. Então, nesse caso, é interessante utilizar as casas decimais, porque se a gente deixa no automático, o sistema ele vai fazer uma aproximação, né, um arredondamento. Então, nesse caso, faz sentido colocar as casas decimais aqui. E não faz sentido eu utilizar a moeda ou agrupamento. Então, vou deixar nesse formato. Tá bom? Bom, então feito isso, o nosso gráfico ele está criado, a gente clica no botão salvar e aí ao concluir aqui o KPI vai ser inserido lá no nosso dashboard. Então aqui mostra o nosso dashboard com o KPI aqui embaixo. E aí esse KPI aqui a gente vai só reposicionar ele. Então eu clico no lapisinho aqui, layout de computador, e a gente só ajusta o tamanho. Vamos ver se vai ficar ruim. Então, coloquei aqui. Eu vou colocar mais ou menos assim. Bom, então o gráfico ele é criado aqui. E aí agora a gente vê que a legenda ela ficou por cima do gráfico. Então aqui eu não queria apagar a legenda. Então provavelmente eu vou ter que ajustar aqui as margens. Então, para ajustar as margens, eu clico aqui no ícone de 3 pontinhos,
vou ter que ajustar tanto as margens quanto a posição das legendas. A gente vai em editar, e aí entrando aqui na opção de editar, a gente vem nas opções gerais, e aí uma coisa que a gente vai ter que mudar aqui é a questão das margens, principalmente a esquerda e a direita. Eu vou pegar a margem da esquerda e eu vou diminuir essa margem da esquerda. Então eu vou trazer quase para zero aqui a margem da esquerda. E a margem da direita eu vou aumentar. Então aqui o comportamento é um pouquinho diferente. Então aqui, ó, beleza, eu acho que ficou numa posição legal. E aí agora eu preciso jogar essa legenda um pouco para a direita. Então aqui, na hora de jogar a legenda para a direita, eu posso mudar essa posição horizontal, né? Então se eu vou jogando ela para cá, a legenda vai sendo mudada. Aí você tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque é um pouco sensível. Deixa eu colocar aqui menos 70, vamos ver como fica. Não, ficou colado. Menos 67, ficou também colado. Vou colocar menos 65. E aí a legenda fica aqui numa posição que aparentemente tá legal. Então agora, fazendo esse ajuste, eu clico em salvar, confirmo, e o nosso gráfico fica aqui legalzinho. Dá para ver o gráfico, a legenda fica separada do gráfico, eu não precisei apagar a legenda e eu tenho o gráfico aqui. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula, né? Então, como e quando a gente deve utilizar um gráfico waffle. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Obrigado.